preeminência. E ele faz isso por causa de alguns perigos que estavam rondando a igreja, perigos estes que já estavam alcançando alguns crentes, promovendo confusão e incertezas quanto à salvação. Por isso ele começa aqui dizendo: cuidado com as doutrinas enganosas, capítulo 2, versos 1 ao verso 15, cuidado com as doutrinas enganosas. E ele especifica que doutrinas são essas, versos 16 ao verso 19, o legalismo religioso e também o falso moralismo, aquilo que estava ameaçando a igreja. Normalmente as falsas doutrinas ou as heresias entram na igreja, causam confusão, porque todas elas têm um aspecto de piedade, têm um aspecto religioso, têm um aspecto bíblico, mas o seu resultado, ele é conhecido na história da igreja, causa confusão, divisão e também expõe que Cristo, ele é secundário, ele é periférico. O homem é quem deve ocupar o centro da existência da igreja, da sua atenção e também até da sua adoração. É isso que as heresias causam. Por isso Paulo especifica o cuidado que a igreja deveria ter, dando a ela a oportunidade de discernir o legalismo e também o falso moralismo. Paulo demonstra que o falso moralismo, esse foi o conteúdo do nosso último estudo, ele se baseia em ordenanças humanas, versos 21, a parte A do verso 22. Ele é autodestrutivo, parte B do verso 22. E não tem valor de restringir ou para restringir o pecado. Falso moralismo encanta, impressiona, mas é ineficaz para mortificar a natureza pecaminosa. A semelhança da falsa religião dos fariseus, que produziam uma aparente piedade, Jesus disse: olha, vocês são como sepulcros caiados, por fora vocês estão embranquecidos com cal, mas por dentro o que há são restos mortais em estado de decomposição. Vocês são capazes de produzirem a aparência de que vocês são fiéis à lei, mas na verdade vocês estão podres por dentro, porque o falso moralismo não tem poder para restringir o pecado na nossa natureza. E depois nós concluímos aqui falando um pouquinho sobre a questão do falso moralismo, como ele é manipulador, porque a ameaça é a sua maior estratégia. A maior estratégia do falso moralismo é a pressão das ameaças, as chantagens, a criação de medos. O falso moralismo também é enganador, porque prefere a aparência do que a realidade. A aparência pode estar maravilhosa, é isso que importa. Não importa como as pessoas estão por trás dessa aparência, desde que as aparências elas estejam atendendo às exigências do falso moralismo. O falso moralismo também é centralizador, porque alimenta-se de atenção. Ele é escravizante, porque cria dependência. Quem é falso moralista está o tempo todo tentando cativar as pessoas às suas preferências pessoais, e assim vão amarrando as pessoas com base na estratégia, como eu já mencionei aqui, da ameaça. O falso moralismo também é contraditório. Geralmente o falso moralista, ele exige aquilo que ele não faz. Ele exige, mas quando você chama para fazer no seu lugar, já que exige tanto, cobra tanto, então assuma o meu lugar e faça melhor do que eu. Ele vai dizer para você: não, isso não é função minha. Porque a função do falso moralismo é apenas vender uma falsa aparência de que ele está em condição melhor do que a sua. Ele também é faccioso, porque ele fica o tempo todo comparando e jogando uns contra os outros. E ele faz isso com um critério humanista, que é de julgar os outros com base nos seus próprios padrões morais. Ele usa o seu padrão moral como um critério para analisar os outros e julgar quem que é santo, quem não é, quem é fiel, quem não é, quem está bem com Deus, quem não está bem com Deus. Ele é humanista. E o pior, o falso moralismo, ele é anticristão, porque ele nega a fé em defesa da sua reputação. Todo falso moralista, ele idolatra a sua reputação. E para não macular, para não comprometer a sua reputação, ele, se for necessário, nega Cristo, nega a vocação de Cristo. Ele nega o exercício dos seus dons para se manter numa condição confortável a fim de proteger a sua reputação. Então é isso que nós vimos aqui no capítulo 1, versos 1 até o capítulo 2, verso 23. Uma declaração da preeminência de Cristo e também uma defesa por causa dessas heresias que estavam atormentando a vida da igreja. A segunda parte da epístola aos Colossenses, capítulo 3, verso 1 até o capítulo 4, verso 18,
Paulo agora faz uma aplicação dessa doutrina para a igreja, mostrando como a preeminência de Cristo na igreja tem interferência, afeta, tem implicações para a vida da própria igreja, provocando nela esta conduta de submissão a este Cristo que inicialmente foi reconhecido como sendo excelso, soberano, supremo, preeminente ou proeminente. Cristo, ele é elevado em termos de autoridade e também de sabedoria. E reconhecendo isso, a igreja então deve sujeição. É isso que o apóstolo Paulo vai fazer a partir do capítulo 3, verso 1. E tem algumas esferas que Paulo faz aplicação dessa doutrina. Primeiro, Cristo é preeminente na igreja, em face disso ela deve ser submissa a ele. Ele faz aplicação quanto à pureza pessoal. Ora, se eu reconheço que Cristo é Senhor da minha vida, então eu busco, em face desse reconhecimento, viver uma vida pura, uma vida santa. Ele trata isso no verso 1 ao verso 11 do capítulo 3. Depois, Paulo faz uma aplicação desse reconhecimento para a vida eclesiástica, como os irmãos devem tratar uns aos outros. Você pode conferir as passagens, versos 12 até o verso 17, Paulo faz aplicação quanto à vida eclesiástica. Aí ele entra no verso 18 até o verso 21, ele faz aplicação para o âmbito da família. Ele vai trazer orientações para as esposas, para os maridos, para os filhos e para os pais, fazendo uma aplicação. Na quarta parte, verso 22 até o verso 1 do capítulo 4, Paulo faz aplicação quanto à vida profissional. Ele começa no verso 22 dizendo: servos, obedecei. E ele vai fazer agora uma aplicação dessa doutrina quanto à vida profissional. Em penúltimo lugar, capítulo 4, versos 2 ao verso 6, ele aplica essa doutrina na vida pública, como deve ser o nosso testemunho diante daqueles que não são crentes, em face do reconhecimento de que Cristo é o Senhor da nossa vida. E ele termina mostrando como se aplica essa doutrina no serviço cristão. E nós temos, a partir do verso 7 do capítulo 4 até o verso 18, exemplos de várias pessoas que serviram a Cristo e serviram a igreja como modelo. Um dos exemplos, Tíquico e Onésimo. E dentre vários outros, Aristarco, Marcos, Justo, Epáfras, Demas, Lucas e também Arquipo, que é o último que ele menciona no verso 17. Nós vamos analisar esses nomes e verificarmos como esses homens serviram de exemplo de pessoas que, temendo a Deus, serviram a igreja como exemplo de que Cristo de fato é o Senhor. O final do capítulo 2, verso 23, você pode ler comigo, que diz: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, o final do capítulo 2, ele tem uma estreita ligação com o início do capítulo 3. Se no final do capítulo 2, Paulo diz no verso 20, se morrestes com Cristo, olha como ele começa no verso 1 do capítulo 3, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Então é isso que ele diz: se morrestes com Cristo, e a outra parte, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Paulo mostra que o tema central é a união com Cristo em sua morte e ressurreição, assim desenvolvido. Primeiro, ele expõe a doutrina de Cristo, que já vimos aqui, capítulo 1 e capítulo 2, a doutrina da pessoa e da obra de Cristo, e a última parte, a nova vida do crente baseada nesta doutrina. E é aqui, no capítulo 3, que Paulo faz a transição da doutrina para a aplicação. Essa é uma característica do ensino do apóstolo Paulo. Primeiro ele instrui, ele conscientiza, ele expõe a doutrina, depois ele exige. Tendo exposto a doutrina da pessoa e da obra de Cristo, ele começa agora fazendo uma exigência. Então, esta é uma característica do ensino dele. Veja o que ele diz no capítulo 2, verso 6 ao verso 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como vocês ouviram o testemunho de Cristo, em conformidade com este testemunho, andem, pratiquem, procedam às suas relações. Então, este é o entendimento do apóstolo Paulo. Tendo conhecimento da palavra, vivam a palavra. Tendo conhecimento de Cristo, andem em conformidade com os passos de Cristo. Porque a doutrina, ela não pode ser apenas compreendida,
a doutrina tem que ser obedecida por todos nós. A experiência de estudarmos a palavra de Deus não pode ser apenas para envaidecer o nosso conhecimento ou a nossa reputação diante dos outros. A nossa finalidade ao estudarmos a palavra de Deus, como exemplo, o que estamos fazendo aqui agora, tem um objetivo, que é com base no ensino da palavra de Deus, santificarmos a nossa vida e vivermos em conformidade com a glória do Senhor. Paulo ensina que se quisermos viver do modo que glorifique a Deus, é de vital importância termos uma mentalidade correta sobre a vida e a sua finalidade mais importante, a finalidade de vivermos para a glória de Deus. Isso não tem nada a ver com o intelecto ou com o acúmulo de diplomas anexados na parede, mas na disposição de entendermos na nossa mente corretamente a doutrina de Cristo e dirigirmos os nossos relacionamentos baseados na instrução da palavra de Deus. Por isso Paulo faz primeiro a exposição da doutrina, depois ele faz a sua devida aplicação. Os crentes colossenses estavam sendo influenciados por mestres do gnosticismo primitivo. Eles estavam ensinando doutrinas pagãs e heresias dentro da igreja, e o pior, com status de que também pertenciam ao povo de Deus. Por isso eles tinham acesso à igreja e por isso eles eram ouvidos, mas o conteúdo do seu ensino era um conteúdo baseado em doutrinas pagãs e heresias. E eles estavam sugerindo que os crentes precisavam de um conhecimento secreto a fim de alcançarem um estado mais elevado da sua união com a divindade, algo que nós já vimos aqui quando nós analisamos um pouquinho sobre o pré-gnosticismo ou o gnosticismo primitivo. Eles acreditavam que pelo conhecimento eles se elevavam espiritualmente a ponto de se tornar um com a divindade. Um com a divindade. Então era assim que o gnosticismo ele ensinava e estimulava as pessoas. E os crentes, ouvindo as seduções dessas heresias, eles estavam interessados em crescer no conhecimento e pelo conhecimento assim se tornar um com a divindade. Eles eram novos convertidos. Então, como nós dizemos popularmente, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, num contexto de uma igreja incipiente, aqueles que tinham um pouco mais de conhecimento conseguiram ser ouvidos, mas contra esses posicionamentos, contra essas filosofias e vãs sutilezas, Paulo foi claro ao dizer no verso 9 do capítulo 2, versos 2 e 3, que somente em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e que nele habita toda a plenitude da divindade, verso 9 do capítulo 2. Vocês querem conhecimento para que vocês se desenvolvam, cresçam e fortaleçam a sua unidade com Cristo, com Deus? Vocês só conhecerão a verdade, vocês só obterão a sabedoria se vocês recorrerem ao testemunho de Jesus Cristo. Então, é isso que Paulo faz para proteger a igreja daquelas heresias. Então, se os falsos mestres estavam errados sobre como abordar a vida cristã, a pergunta que poderiam ter feito, e nós podemos fazer, é: qual é o caminho certo? Qual é o caminho certo? E o caminho certo é tratado aqui nos capítulos 3 e 4 pelo apóstolo Paulo. E tudo gira em torno da certeza de que com Cristo morremos para as ordenanças mundanas, tanto quanto, juntamente com Ele, ressuscitamos espiritualmente para servirmos a vontade de Deus. Se a doutrina não ficou muito clara, na aplicação, Paulo deixa bastante claro como as coisas devem funcionar na vida da igreja. Nós morremos para o pecado, para o comportamento pecaminoso, para os desejos pecaminosos, mas em Cristo nós ressuscitamos para, na contramão da nossa velha vida, vivermos agora exclusivamente para a glória de Deus, atendendo às instruções da sua palavra. Ao que tudo indica, no texto e seu contexto, os crentes de Colossos tinham interesse de mortificar os impulsos pecaminosos de suas vontades, a fim de crescer em santidade e em obediência a Deus. Eles queriam isso, eles almejavam isso. E quando nós somos novos na fé, como crentes, tudo que nós queremos é crescer na fé, tudo que nós queremos é devorar, entre aspas, a palavra de Deus e fortalecer a nossa comunhão cristã. Só que, como novos na fé, se nós não tivermos um direcionamento, já desde o início da nossa fé, corremos o risco de tomarmos um caminho que vai nos levar a muitas frustrações na vida cristã. E esses crentes, sendo novos na fé, precisavam de um direcionamento. E o direcionamento está sendo dado
sobre a preeminência de Cristo e a sua aplicação na experiência da vida cristã. Contudo, influenciados por heresias, estavam usando a estratégia de pensamentos e esforços equivocados, e como resultado, estavam sendo frustrados em suas motivações legítimas, que era de quê? Mortificar os impulsos dessa natureza pecaminosa. E Paulo está dizendo no verso 23 do capítulo 2, esse rigor ascético, essa consagração radical, esse rigor ascético, também esta falsa humildade, como pessoas que, por causa dos ditames, dos preceitos da religião, se comportam como as pessoas mais pobres, mais simples, fazendo como voto de pobreza. Paulo está dizendo, essa falsa humildade, esse culto de si mesmo, esse rigor ascético, em nada está permitindo alcançarem o objetivo que vocês estão procurando, que é de mortificar a natureza pecaminosa de vocês, de restringir os impulsos pecaminosos em suas mentes, em seus desejos, em seus anseios, em suas decisões, em suas relações, em seus negócios, em seus pensamentos. Nada está resolvendo, porque vocês estão percorrendo um caminho errado e uma estratégia errada, ouvindo as heresias, deixando o evangelho que lhes chegou primeiramente através de Epáfras, para agora darem ouvidos aos falsos mestres, e com base nessas heresias, pautarem a vida de vocês. E Paulo está dizendo, vocês precisam corrigir o curso da vida de vocês. Ele reconhece que os crentes estavam interessados em crescerem e se desenvolverem na sua santificação na presença de Deus. Então Paulo tem a necessidade e a responsabilidade, e eu diria a autoridade, de apresentar como eles devem agora sustentar a vida cristã com base na verdade a respeito de Jesus Cristo. Vamos ler a passagem, capítulo 3, verso 1 ao verso 4, onde Paulo diz o seguinte: portanto, ele acabou de falar sobre a morte com Cristo para os rudimentos do mundo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa é a passagem que veremos aqui. Primeiramente, vamos observar o que ele diz novamente, vamos ler novamente o que ele diz no verso 1 e verso 2, onde ele lança o fundamento das suas exigências, resumindo aquilo que ele já tratou no capítulo 1 e no capítulo 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ele está refletindo na ascensão de Jesus. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus. Então, Cristo está assentado à direita de Deus. Então, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Na história das religiões pagãs, descobrimos que pouco ou nada era exigido de santidade moral, além de fidelidade a ritos e a tradições. Eu mencionei aqui um dos exemplos de como as autoridades religiosas do judaísmo nos dias de Jesus estavam enganadas, aquelas autoridades estavam sendo conduzidos ou conduzidas por preceitos equivocados a respeito da lei. Eles estavam produzindo muito mais aparência do que realidade. Eles tinham discursos, mas eles não tinham vida. Eles se comportavam como falsos moralistas. E Jesus vem e confronta inúmeras vezes o comportamento religioso daquelas autoridades, por causa justamente desta intenção ou dessa motivação de produzir aparência adequada e aprovada de religiosidade, quando na verdade os seus corações estavam distantes do Senhor. Uma pessoa, de acordo com as histórias que nós lemos sobre as religiões antigas, que não
tinha muita preocupação sobre santidade moral, apenas a manutenção de tradições e ritos religiosos e cerimônias, uma pessoa poderia, por exemplo, proferir discursos religiosos, oferecer sacrifícios, fazer orações, observar regras sociais que perpetuassem crenças em inúmeros deuses, passando para outra geração crenças pagãs, mitos, histórias mitológicas, consagrar doações como grãos, bens, moedas, terras e ao mesmo tempo continuar na prática de pecados morais sem que fosse censurada e reprovada. Aliás, entre os orientais, gregos e romanos, particularmente observando o contexto bíblico, se praticava toda forma de promiscuidade sexual em nome ou por causa de crenças religiosas. Diana, que é a chamada deusa dos Efésios, uma das maiores maravilhas do mundo antigo, dentro do panteão grego, era comum as sacerdotisas terem relações sexuais com os navegantes que passavam por ali, deixavam suas ofertas, faziam as suas profissões de fé e, em nome desta divindade religiosa dos pagãos, eles praticavam sexo com muitas religiosas, com muitas mulheres naquele templo de Diana. Quando você estuda, por exemplo, sobre a história de Dionísio, que é uma outra divindade pregada entre o panteão grego, se praticava também muitas promiscuidades sexuais depois de terem bebido muito vinho. E eles faziam isso porque acreditavam que, entorpecidos pelo álcool e nas relações sexuais com outras mulheres, eles alcançavam elevada posição espiritual. Então, isso era praticado em nome ou por causa de crenças religiosas. Não havia tanta preocupação quanto a santidade pessoal. Isso é completamente diferente quando nós estudamos a história do cristianismo, desde o seu nascedouro até os nossos dias. O cristianismo que é baseado no testemunho de quem Deus é, na santidade de Deus e nas suas leis que são perfeitas, pois refletem a condição moral de Deus. No cristianismo, nós somos instruídos de acordo com uma mudança espiritual interna, externamente provarmos, demonstrarmos, testemunharmos como essa mudança interna deve determinar os nossos relacionamentos. Ou seja, a nova vida interior exige uma nova vida exterior. O cristianismo é uma religião que se preocupa e que exige que, uma vez que você crê em Cristo, você viva em conformidade com Cristo. É o que ele diz no verso 6 e verso 7, que já lemos: como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, ou ande nos passos, imitando o seu mestre, como um verdadeiro discípulo. É sobre isso que Paulo trata aqui. Se morremos com Cristo para o pecado, verso 20 do capítulo 2, então devemos mortificar comportamentos impuros e desleais à fé dedicada a Cristo. Olha o que ele diz no verso 5, que é assunto do nosso próximo estudo: fazei, pois, se vocês com Cristo foram ressuscitados, vocês creem que Cristo é o seu representante legal diante de Deus, se vocês creem em Cristo, fazei então morrer a vossa natureza terrena. Lemos em Romanos capítulo 6, versos 11 ao verso 13, nas palavras do apóstolo Paulo, o seguinte: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, porque em Cristo vocês foram ressuscitados. Vocês estavam mortos para Deus e vivos para o pecado. Em Cristo vocês morreram para o pecado e ressuscitaram para Deus. Agora vocês não andam mais no mesmo curso deste mundo. Agora vocês andam de acordo com o curso dos passos de Jesus Cristo. Há uma conversão interna que tem implicações e afeta o modo como nós procedemos às nossas relações. O que nós chamamos de conversão. A pessoa está andando numa direção e ela faz uma conversão, ela muda completamente o curso dos seus passos. Paulo continua dizendo: não reine, portanto, já que vocês estão vivos para Deus, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, falando de promiscuidade sexual, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É a coerência entre o saber e o viver. Crer em Cristo exige de nós lealdade a Cristo nas nossas relações.
A regra da ética cristã observa esta dinâmica: se, então. Aqui Paulo diz: se fostes ressuscitados, então buscai as coisas lá do alto. Em outras palavras, não vivam do jeito que vocês viviam, do jeito que vivem os que não estão salvos porque negaram a Cristo. Vocês não podem mais andar como se vocês não tivessem conhecimento de Cristo, como se vocês não reconhecem a Cristo Jesus, assim como os outros lá fora, que desprezam o Evangelho, a ética cristã e ainda profanam o nome do Senhor, quando não negam publicamente, ostentando a sua própria incredulidade. Vocês não podem mais viver dessa maneira, na prática do pecado, no curso do pecado, como se vocês não tivessem conhecido a verdade. Se Cristo é a fonte da nossa vida, tendo sido mortificados os prazeres da incredulidade e do pecado, então vivamos de modo que Ele seja revelado em nós, dia após dia, em todo o nosso procedimento, pensamentos, vontades, palavras e ações. Vamos trazer a coerência da verdade para a nossa própria vida. É o que Paulo está exigindo aqui. Ele destaca o fator primordial que revela a união do crente com Cristo, o qual o posiciona acima dos padrões deste mundo. Ainda que eu e você não sejamos lisonjeados pela nossa conduta moral, nós que, não sendo perfeitos, estamos buscando a perfeição em Cristo, através de uma vida ilibada, socialmente falando, moralmente falando. Esses padrões dos crentes, esse padrão moral, ele é superior ao padrão do mundo, porque nós, embora imperfeitos, estamos buscando a correção pelo exemplo que Cristo nos deu, pela verdade a respeito de Cristo. Antes, nós não nos importávamos com isso, não nos importávamos com Cristo, nós seguimos outros padrões morais, mas não o padrão de Cristo. Então, Paulo destaca aqui qual é o fator primordial que revela a união do crente com Cristo, que prova que de fato ele está unido com Cristo Jesus. Ele diz no início: com Cristo morreu para o pecado e ressuscitou para Deus. Esse é o fator primordial. Esse é o fator primordial. Gênesis 3 registra a entrada do pecado no gênero humano e a queda da sua condição, não a sua ascensão. O pecado nos humilha, o pecado nos lança ao chão da vergonha, do vexame, do escândalo. O pecado, ele nos rebaixa, o pecado não nos exalta, não nos eleva, não nos torna pessoas mais puras, mais exaltadas do ponto de vista da moralidade. O pecado rebaixa os padrões morais do homem, mas Cristo os eleva para uma nova vida, uma nova vida, muito mais excelente, muito mais digna, muito mais reconhecidamente agradável e também exaltada. Portanto, a conduta do crente verdadeiro deve estar em conformidade com a sua nova condição espiritual, ressuscitada pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar aos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Cristo elevou a nossa condição, ressuscitando-nos de dentre os mortos, para vivermos em novidade de vida na presença de Deus, cujo padrão, cuja condição é mais elevada do que os padrões morais deste mundo que desconhece a verdade de Deus. Com base no fato de que o crente morreu para o pecado e agora vive para Deus, Paulo determina duas condutas imperativas. E as palavras que ele usa aqui se encontram justamente no imperativo. É uma ordem que ele está dando sob a inspiração do Espírito Santo, diante da qual nós não temos alternativa de negociação. Nós não temos alternativa nenhuma, senão aquela que é esperada da palavra de Deus: obediência. E a primeira coisa que Paulo destaca como exigência daqueles que estão unidos a Cristo pela ressurreição espiritual, segundo os méritos da sua obra expiatória, é que os crentes devem buscar o padrão do reino de Cristo. Buscar o padrão do reino de Cristo. Ele diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O crente
deve se interessar pelas coisas lá do alto, onde Cristo está exaltado. Se ocupando nesta direção, não percorre o infeliz caminho que o rebaixa à mediocridade da incredulidade. A incredulidade a Cristo professada é uma profissão de mediocridade, de rebaixamento moral, que Paulo descreve em Romanos capítulo 1, você negar a Cristo e ostentar a sua incredulidade, seja em outra divindade ou na negação de qualquer divindade, isto é medíocre, é mediocridade. Você negar a Cristo, isso é vergonhoso, isso é vexatório. E também esse caminho que se ocupa em buscar outros padrões, senão aqueles que são demonstrados pelos valores do reino de Deus, que é da obstinação pelo que é perecível e extraviável. Nós lemos em Mateus capítulo 6, versos 19 ao verso 21, Jesus dizendo: olha, vocês não devem buscar esses tesouros que a traça corrói, que a ferrugem corrói, que a traça também corrói, onde também o ladrão pode furtar, cava a parede e tira aquele bem. Vocês devem acumular tesouros nos céus, que são valores muito mais excelentes e muito mais seguros. Então, se ocupando nessa direção, o crente, ele não percorre um infeliz caminho que o rebaixa à mediocridade da incredulidade e da ostentação do que é perecível e extraviável, porque está buscando a prosperidade deste mundo e até alcançando, está como que debochando dos crentes, dizendo: sem Cristo eu alcancei essa prosperidade, vocês com Cristo estão vivendo a miséria. Essa é a indagação de muitos autores bíblicos, como por exemplo o caso de Jeremias. Nós temos no Salmo, por exemplo, e alguns salmos, autores que estão frustrados com a sua própria vida, porque eles estão olhando para os ímpios, eles estão prosperando, e nós que somos a igreja, o povo de Deus na terra, não prosperamos como eles, porque nós muitas vezes nos esquecemos que aqueles que riem por último, riem melhor. Nós muitas vezes nos esquecemos que os nossos padrões não são os padrões do mundo, que o nosso destino não é o mesmo destino do mundo, e que o nosso julgamento não é o mesmo julgamento do mundo. Nós não somos julgados com aqueles que negam a Cristo. E por isso, meus irmãos, o caminho que Jesus previu aos seus discípulos é um caminho marcado por muitas aflições, mas ele mesmo diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Cristo, pelo caminho do sacrilégio, da vergonha, dos insultos, das perseguições por este mundo pecaminoso, e ele sofreu, todos aqueles que seguem o caminho de Cristo também vão sofrer, mas aqueles que seguem a Cristo hão de experimentar, assim como Cristo venceu o mundo, a vitória no dia final. E nós temos que perceber e reconhecer e assumir com paz de consciência e de coração que os nossos valores e o nosso destino não é o mesmo daqueles que estão no mundo que não acreditam no Senhor. Não acreditam no Senhor. Então nós buscamos as coisas lá do alto, onde Cristo está exaltado. A nossa busca é por algo muito mais permanente e muito mais seguro do que os tesouros da terra. E o próprio futuro há de revelar isso pela própria manifestação do Filho de Deus. Portanto, sua vida será dominada pelos elevados valores e padrões morais inspirados pelo reino e justiça de Deus, revelando a direção do governo de Cristo em suas condutas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A busca que nós precisamos ter como sendo primordial para nós que estamos unidos com Cristo é do seu reino, esse padrão do reino de Cristo. Segunda ordem que Paulo dá aqui está no verso 2. Ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ou seja, o foco tem que ser no reino de Cristo. A nossa busca é pelo padrão do reino de Cristo, e o nosso foco está no reino de Cristo. Tudo gira em torno de Cristo. Onde depositamos a nossa confiança, aí confiamos o nosso coração. Onde está o teu tesouro, diz Jesus em Mateus 6, 21, aí também estará o teu coração.
Então, onde nós depositamos o nosso afeto, a nossa confiança, ali nós centralizamos a nossa busca, ali nós centralizamos a nossa vida. Paixões arrastam pessoas, e Jesus aqui está dizendo para os seus discípulos, advertindo os seus discípulos, para colocarem os seus corações no lugar certo, porque pensamentos determinam a conduta do homem. Se você não tem valores corretos, você terá uma conduta incorreta. Mas se você tiver valores corretos, percepções a respeito da vida, alinhada, corrigida, moldada, contornada pela verdade da palavra de Deus, aí então você terá uma conduta guiada por estas mesmas convicções. Se o crente mantiver seus pensamentos focados no reino de Deus e na sua justiça, não será atormentado pelas ansiedades da vida terrena, porque ele sabe qual é o seu destino final, ele reconhece qual é o seu caminho, e ele tem confiança no seu Senhor. Mas quando você tira os olhos de Cristo, assim como Pedro nas águas, tirou os olhos de Cristo e passou a observar as circunstâncias, ele afundou. Assim também são todos aqueles que não têm o foco da sua vida nos valores e nos tesouros e nas verdadeiras riquezas que nos aguardam. O caminho e a experiência é de frustração, o caminho e a experiência é de esforços não recompensados. É preciso ter o foco no lugar certo. A ordem de Paulo foi no sentido de que o crente que foi espiritualmente ressuscitado com Cristo deve concentrar os olhos fixos no caminho da eternidade, não naquele que é passageiro. Este mundo, bem como as suas paixões, conforme João diz em 1 João capítulo 2, há de passar. O mundo, com todas as suas concupiscências, há de passar. Tudo vai passar. Então, se você foca a sua vida e torna a sua vida escravizada a obstinação de alcançar riquezas deste mundo, negando os verdadeiros valores do reino de Deus, os tesouros que estão acumulados nos céus, você há de sofrer uma tremenda frustração no dia de Cristo. Frustração de ter dedicado toda a sua vida em cima de coisas que não vão te ajudar em absolutamente nada no dia do Senhor. E o pior, não pode voltar atrás para reparar os seus caminhos equivocados. Agora você tem uma eternidade inteira para meditar nos seus erros. E Cristo está advertindo os discípulos, assim como Paulo está aqui advertindo a igreja de Colossos, a manter o seu foco no lugar certo, no reino de Cristo. Manter o foco, pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, diz o apóstolo Paulo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, nas coisas materiais, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Em que você quer investir? Em um tesouro que há de perecer ou em um tesouro que há de permanecer? Então pensem nas coisas lá do alto. A primeira determinação sugere esforço, direção. Ele diz buscai, enquanto a segunda sugestão ou segunda ordem sugere concentração, foco. Ele diz pensai, buscai e pensai. Mantenha o foco. Paulo não recomendou uma nova versão de rigor ascético que antes havia condenado no verso 23 do capítulo 2, mas esclareceu que a vida do crente neste mundo será melhor se for vivida por um poder além deste mundo, pelo poder do Cristo ressurreto, ascendido e também glorificado. Observemos que o contexto especifica o significado das coisas terrenas que devem estar fora do foco ou do caminho do crente em Cristo. Porque nós podemos perguntar, que coisas aqui da terra que Paulo está dizendo que nós não devemos observar? Será que eu não posso apreciar uma boa música? Será que eu não posso apreciar o vento no meu rosto, contemplando as árvores,
a natureza? Será que eu não posso me divertir? Será que eu não posso sair com os meus amigos? Será que eu não posso experimentar das artes, da literatura? Será que eu não posso me envolver com a política e expor as minhas ideias de maneira que possa santificar a maneira de tratar o serviço público, a ordem social? Será que eu não posso cuidar daqueles que estão perdidos, que estão carecendo por muitas necessidades? Será que eu não posso pautar a minha vida nas coisas deste mundo? Paulo não está entrando nesse mérito. Ele não está aqui pregando um rigor ascético baseado numa falsa humildade e culto de si mesmo que ele já condenou. Pelo contrário, as coisas aqui da terra que Paulo está censurando, condenando e advertindo os crentes para que não procurem essas coisas estão especificadas no verso 5 até o verso 11, algo que nós veremos aqui mais adiante, como por exemplo, prostituição, impureza, paixão lascívia, verso 5, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. É por essas coisas que vem a ira de Deus. Então não procure essas coisas, não ande conforme essas coisas, se desviem deste caminho e vivam unidos a Cristo, abandonando essa obstinação por uma vida pecaminosa e alheia da verdade de Deus. Essas coisas que Paulo adverte, elas não são físicas, elas são morais. Elas são morais. Paulo não encorajou o desinteresse pelas coisas materiais como o gnosticismo pregava. O maniqueísmo do chamado gnosticismo primitivo pregava que as coisas materiais elas são más, essencialmente má, mas aquilo que é espiritual é verdadeiro, é real, é permanente e é essencialmente puro, santo. Então os gnosticistas, eles pregavam essa forma de viver de maneira alienada da sociedade, o rigor ascético. Eles achavam que se eximindo, se ausentando, se excluindo da vida social, eles conservariam uma fé pura para com Deus. Eles pregavam um rigor ascético, que em nada era capaz de restringir a natureza pecaminosa, em nada. Então, eles consideravam que a busca pelo espiritual era muito mais importante, muito mais importante. Nós não pensamos assim. Nós não pensamos assim, pelo fundamento bíblico de que o homem é um ser integral, de maneira que a ordem crucial da lei de Deus exige que ele ame a Deus e ame o seu próximo como a si mesmo. Por isso, João diz em 1 João capítulo 4, versos 20 adiante, ele diz: como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê e odeia seu irmão a quem você vê? Porque na linguagem de João, é mais fácil amarmos o nosso irmão a quem nós vemos do que era amar a Deus a quem nós não vemos. Então, se nós somos capazes de amarmos a Deus a quem nós não vemos, que é um ser espiritual, pela ordem dos fatores, nós somos completamente capazes de amar o nosso próximo, porque nós o vemos. O homem é um ser integral, que se relaciona com Deus e uns com os outros, e não tem como separar uma coisa da outra. Cristo tem a natureza 100% divina, 100% humana, não tem como separar, dizer que a matéria é má e o espírito é puro e não pode haver conciliação entre eles, uma vez que também por Cristo fomos reconciliados com Deus quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então o gnosticismo, ele pregava uma heresia, corrompendo a consciência da igreja. Paulo não encorajou o desinteresse pelas coisas materiais, como o gnosticismo pregava, entre aspas, pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ele diz isso a Timóteo, na sua primeira epístola, capítulo 4, versos 4 ao verso 5, e isso inclui o casamento, se referindo ao sexo aqui, e também aos elementos, é o que diz o versículo anterior. Porque Paulo está combatendo os hereges que estavam tentando proibir o casamento e também os elementos. Eram dietas tão rigorosas que as pessoas estavam perdendo o prazer de se alimentarem, estavam comendo coisas que eles não queriam, e por isso eles estavam comendo coisas murmurando, chateados. Eu, por exemplo, gosto de jiló. Se me obrigar a comer jiló, eu vou comer jiló, mas eu vou comer muito contrariado. Mas eu gosto do piqui, que é um fruto da nossa terra, do nosso cerrado. Eu gosto muito do piqui, eu vou comer com prazer.
Então Paulo está dizendo, esses que estão aí tentando proibir vocês de comerem as coisas, vocês devem negar esse ensino, porque tudo que é recebido, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado e deve ser recebido com ações de graça, se referindo aos alimentos e também ao sexo, porque muitos vinham dos templos pagãos, chegavam na igreja e eles tinham na memória deles as promiscuidades que eles praticavam nos seus cultos rituais. E aí vem Paulo e diz, olha, vocês precisam colocar a relação sexual dentro da ordenança do Senhor, porque o sexo ele é bom, ele é saudável, é uma bênção de Deus, mas dentro do casamento, entre um homem e uma mulher, devidamente comprometidos com as leis do Senhor. Então isso deve ser recebido com ações de graças. E Paulo está aqui não desencorajando a busca pelas coisas materiais, mas ele está negando que os crentes, proibindo que os crentes andem por um caminho marcado pelo pecado. Se pensamentos induzem ao pecado, no entanto, deve redirecionar seu foco para o propósito de Deus. A parte 3 aqui, verso 3 da passagem que nós lemos, diz assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Entre os versos 3 e 4, a última parte do nosso texto, identificamos 3 razões pelas quais Paulo fez essas 2 exigências. Ele exigiu que os crentes buscassem e pensassem as coisas lá do alto. E todas elas se encontram em tempos diferentes. São 3 tempos que Paulo demonstra aqui, que são como razões para essas exigências de buscar e pensar nas coisas lá do alto. Primeiro, com respeito ao passado. Diz o apóstolo Paulo, porque morrestes, veja o tempo verbal, isso está no passado. Cristo não apenas morreu por nós, nós também morremos com Ele. É o que ele diz aqui no capítulo 3, verso 3, e também no capítulo 2, verso 20. Esta é uma ação consumada no passado, e também quando direcionamos a nossa fé a Cristo. Meus irmãos, nós já com Cristo morremos para os rudimentos do mundo. Isso é passado. Está consumado, a obra já está feita. Paulo dá esse testemunho pessoal em Gálatas 2:20, falando da sua própria experiência. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele se considerava morto para o pecado e vivo por causa e também pela fidelidade de Cristo, conforme lemos no capítulo 8, verso 10. Assim, ele perdeu o interesse e o prazer no pecado, porque estava morto para ele. A segunda razão que Paulo apresenta para o cumprimento dessas 2 exigências que eu já mencionei, é porque a nossa vida está oculta com Cristo, e aí o tempo verbal agora está no presente. Ele diz, e a vossa vida está presente, está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ele repetiu aqui as afirmações do capítulo 2, verso 20, que nós com Cristo morremos, e aqui na parte A do verso 3, ele diz, porque morrestes, ele já tinha dito isso. Da mesma forma, ele repete o conceito da ressurreição. No capítulo 3, a parte A, capítulo 3, verso 1, ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e aqui ele repete esse conceito na parte B do verso 3, quando ele diz que a nossa vida está oculta com Cristo. Ele está falando a mesma coisa, mas de forma repetitiva, para fixar o ensino na memória dos seus destinatários e não deixar qualquer dúvida. E o que significa ter a vida oculta em Cristo? Porque essa é uma linguagem muito profunda para nós, né? A ponto de não fazer o menor sentido. O que significa ter a nossa vida oculta com Cristo? 2 coisas. Primeiro, ela está segura e protegida por aquele que está assentado à direita de Deus. Esse é o primeiro ponto. A nossa vida eterna, ela está segura e protegida por aquele que a garantiu, o qual está à direita de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, que a vida oculta em Cristo é esta vida eterna assegurada pela pessoa e pela obra de Jesus Cristo. Segundo, ela está mantida pela fonte de vida. Cristo é o detentor de toda a vida, e nós só vivemos porque Ele é aquele que dá vida a todas as coisas. Quando o crente morre fisicamente, seu corpo é sepultado e escondido, e a sua vida é elevada à presença de Deus. Se hoje eu ou você que crê em Cristo morrer, nosso corpo será sepultado, e o nosso espírito vai para a presença de Deus.
vai para a presença de Deus. Então, onde nós somos mantidos por Ele, na presença de Deus, por causa da pessoa de Jesus, é os méritos da sua obra expiatória. Então a nossa vida está oculta, como diz o apóstolo Paulo, com Cristo em Deus, porque ela está sendo assegurada pela obra expiatória de Jesus na presença do Senhor. Agora estamos na presença de Deus. Se hoje nós morrermos, desfrutaremos da plena presença de Deus por causa de Jesus Cristo, pois Ele é aquele que tem o direito sobre as nossas vidas, e é Ele quem nos intercede, é Ele quem nos insere, é Ele que nos integra à presença de Deus. Em último lugar, ele diz, já no tempo futuro, como razão do porquê devemos atender essas exigências de buscarmos e pensarmos nas coisas lá do alto. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esta é a razão, porque seremos manifestados com Ele. E aqui a palavra está no futuro. Também sereis manifestados. Veja como esses tempos verbais nos chamam a atenção para uma obra completa que Cristo fez, está fazendo e há de fazer a favor da sua igreja, que é o seu povo. Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu e um dia voltará. Nesse dia, todos os crentes que terão morrido fisicamente, aqueles que já passaram, a dúvida dos crentes em Tessalônica, a pergunta que fizeram a Paulo, e aqueles que já morreram, nós vamos de alguma maneira proceder àqueles que já passaram? E Paulo vai explicar que esses que morreram já se encontram na presença de Deus, aguardando o dia da sua ressurreição. E aqueles que estão na terra, que estiverem na terra no dia que Cristo voltar, eles terão seus corpos transformados e reunidos com os demais santos na presença de Deus. Então, nesse dia, todos os crentes que terão morrido fisicamente terão seus corpos ressuscitados e transformados à semelhança do de Cristo. Teremos um corpo semelhante ao de Cristo, físico, mas transformado sem a presença do pecado. Será um corpo glorificado. É isso que ele diz no final: manifestados com Ele em glória, porque a glorificação é o último estado, ou último estágio da nossa salvação. Paulo trata a manifestação de Cristo aqui em dois aspectos na epístola aos Colossenses. No capítulo 1, versos 26 ao verso 27, ele diz que esta manifestação que Paulo estava pregando era Cristo em nós, presente. E aqui ele trata essa manifestação de Cristo pensando no futuro, Cristo para nós, Ele há de vir e se manifestar plenamente no meio do seu povo. Esta é a esperança de todo crente, o dia da sua completa salvação. Nós fomos salvos da culpa do pecado, estamos salvos do poder do pecado pelo processo da nossa santificação e seremos salvos no dia de Cristo da presença do pecado. E assim a obra estará completa. Ele já garantiu pela sua morte, como ele proclamou naquela cruz, está consumado. Ele já garantiu a nossa vida oculta nele, na presença de Deus. Salvação não se perde, porque ela não é garantida pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, pelas nossas disciplinas. Não se perde, porque Jesus morreu uma única vez para sempre, fazendo expiação pelos pecados de todos aqueles a quem Deus escolheu, segundo a sua presciência, em santificação no Espírito, conforme Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 2, nós fomos salvos segundo a presciência de Deus, em santificação no Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. É isso que o apóstolo Pedro diz lá na sua primeira epístola, capítulo 1, versos 1 e verso 2. Então, esta obra é uma obra garantida, é uma obra perfeita, e esta salvação é mais uma evidência da nossa união com Cristo, que Cristo, pela fé, não apenas em sua morte e ressurreição, quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele. E para terminar, permita-me fazer aqui um resumo de tudo que nós vimos até aqui no estudo de hoje. O fator primordial que revela a união do crente com Cristo, que o posiciona acima dos padrões deste mundo, é que com Cristo morreu para o pecado e ressuscitou para Deus. Ele diz isso na parte A do verso 1. E com base nesse fato, Paulo determina duas condutas imperativas. Primeiro, a busca pelo padrão do reino de Cristo, parte B do verso 1.
Também o foco no reino de Cristo, verso 2. E, por fim, ele apresenta 3 razões para estas exigências. Primeiro, morremos com Cristo, se referindo ao passado. Também a nossa vida está oculta com Cristo, se referindo ao presente, parte B do verso 3, e no verso 4, seremos manifestados com Ele, se referindo aqui ao futuro. Concluindo, como cristãos, somos chamados a viver uma vida centrada em Cristo, e isso significa colocar Cristo no centro ao invés de interesses perecíveis e extraviáveis deste mundo. Atender ao chamado de viver em conformidade com seu ensino e testemunho é o mais excelente projeto de vida que o homem pode experimentar. Viver em conformidade com o ensino e o testemunho de Cristo. Como cristãos, não olhemos para frente, não olhemos para trás, não olhemos para baixo, nem ao derredor. Olhemos para cima, para o reino de Deus e de sua justiça, onde encontramos inspiração para valores mais santos, padrão moral mais elevado e nova direção na vida mais segura. Como cristãos, temos uma viva esperança. Quando Cristo se manifestar, então seremos manifestados gloriosamente com Ele. Até esse dia, busquemos e pensemos ou nos concentremos a nossa atenção nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra e pelo ensino que nos alcançou nessa noite. Convença-nos pelo teu Espírito a vivermos uma vida cristã vibrante, alegre, comprometida, mesmo quando tudo em nossa volta sugere que abandonemos a nossa lealdade ao teu Filho. Fortaleça assim a nossa fé, santifica a nossa vida, as nossas relações familiares, as nossas relações eclesiásticas, profissionais, públicas, enfim, Senhor, alcance de uma maneira poderosa a nossa mente, restaurando os nossos valores, os nossos intuitos, os nossos desejos, vontades, e conduza-nos, ó Deus, em conformidade com o padrão elevado do teu reino, ajudando-nos a manter os nossos olhos atentos àquilo que é mais elevado em relação aos padrões morais deste mundo. Que o Senhor assim nos conduza para a glória do Senhor e para a felicidade nossa, que somos o teu povo. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém, Pai.